O livro do profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel. E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus. Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo. Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança, que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7, que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm 3 seções grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39. A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que ele vai julgar a cidade, enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador, que queima tudo o que é inútil em Israel, a fim de criar uma nova Jerusalém, que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. E Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal. Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores. Assim, no centro dessa seção está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo. E ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe de repente o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus. Mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha, Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil. Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro. Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno, as suas advertências terão o efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas. Mas Isaías deve confiar no plano de Deus. Israel será cortado como uma árvore, deixado como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas, depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. E Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria.
E essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. E isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos, em primeiro lugar, sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Síria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses, e assim Deus prometeu derrubar a Babilônia. E não apenas a Babilônia. Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prevê a sua derradeira ruína. Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final para Israel ou para as nações. E isso leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades. Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde, e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína, e um dia ela será substituída pela nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações, e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos, e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor. A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Síria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra, e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina, e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda. Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura. E ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis, capítulos 24 e 25, que Isaías estava certo. Mais de 100 anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías. O livro do profeta Isaías. No primeiro vídeo, exploramos os capítulos 1 a 39, que eram a mensagem de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. Ele acusou os líderes de Israel de rebelião contra Deus e disse que, através da Assíria e depois da Babilônia, o reino de Israel desmoronaria através do julgamento de Deus. E assim o capítulo 39 concluiu com Isaías prevendo a queda de Jerusalém para a Babilônia e o exílio. E 100 anos depois de Isaías, tudo isso aconteceu, tristemente. Mas a maior esperança de Isaías era uma nova Jerusalém purificada, onde o reino de Deus seria restaurado através do futuro rei messiânico e todas as nações se uniriam em paz. E assim, os capítulos 40 e seguintes exploram essa grande esperança. A primeira sessão principal, dos capítulos 40 a 48, abre com um anúncio de esperança e conforto para Israel. As pessoas são informadas que o exílio babilônico acabou e que o pecado de Israel foi tratado. Uma nova era está começando. Então todos devem voltar para Jerusalém, onde o próprio Deus trará o seu reino e todas as nações verão a sua glória. Agora, vamos parar por um momento, porque esse anúncio de abertura levanta uma grande questão. Quem está dizendo tudo isso? De quem é a voz que ouvimos nessas palavras de esperança? A perspectiva do profeta nesses capítulos é a de alguém que vive após o exílio. Em outras palavras, no período de tempo descrito por Esdras Neemias.
Mas Isaías morreu 150 anos antes de tudo isso acontecer. Então, como devemos interpretar isso? Bem, há muitos que pensam que ainda é Isaías falando da sua própria época, mas que ele foi profeticamente transportado, por assim dizer, 200 anos no futuro e que ele está falando para as futuras gerações, como se o exílio já tivesse passado. No entanto, o próprio livro de Isaías nos dá algumas pistas de que alguma outra coisa provavelmente está acontecendo. Nos capítulos 8, 29 e 30, nos é dito que após Isaías ter sido rejeitado pelos líderes de Israel, ele escreveu e selou em um pergaminho todas as suas mensagens de julgamento e esperança, e que ele o passou para os seus discípulos como uma testemunha nos dias por vir. Por fim, Isaías morreu à espera de que Deus reivindicasse suas palavras. Agora, lembre-se, os capítulos de 1 a 39 foram projetados para nos mostrar que as previsões de julgamento de Isaías foram cumpridas no exílio. Ele é um verdadeiro profeta. E assim que o exílio terminou, os discípulos de Isaías, que guardaram as suas palavras por tanto tempo, abrem o pergaminho e começam a aplicar suas palavras de esperança na sua própria época. Assim, nessa visão, o livro de Isaías consiste na primeira coletânea das palavras de Isaías, bem como dos escritos de seus discípulos proféticos, que Deus usa para estender a mensagem de esperança de Isaías às futuras gerações. Qualquer que seja o ponto de vista, todo mundo concorda que esses capítulos estão anunciando que a esperança futura chegou, que Deus está cumprindo as promessas proféticas de Isaías. E assim o profeta espera que Israel responda, tornando-se o servo de Deus. Isso é, depois de experimentar a justiça e misericórdia de Deus através da história, eles começarão agora a compartilhar com as nações quem Deus verdadeiramente é. Mas não é isso que está acontecendo. Em vez de testemunhar às nações, Israel está realmente reclamando e até acusando Deus. Eles dizem que o Senhor não presta atenção aos seus problemas. Na verdade, ele está ignorando a sua causa. O exílio babilônico, compreensivelmente, fez com que Israel perdesse a fé em seu Deus. Quer dizer, talvez ele não seja tão poderoso. Talvez os deuses da Babilônia sejam muito melhores do que o nosso Deus. E assim, o resto desses capítulos, de 41 a 47, são criados como uma cena de julgamento. Deus está respondendo a essas dúvidas e acusações com os seguintes argumentos. Primeiro, ele diz que o exílio da Babilônia não foi negligência divina. Pelo contrário, foi divinamente orquestrado como um julgamento pelo pecado de Israel. Segundo, foi por causa de Israel que Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia, para que eles pudessem voltar para casa cumprindo as palavras do profeta Isaías. Portanto, a conclusão correta que Israel deve tirar é que o seu Deus é o rei da história, não os ídolos das nações. Na queda da Babilônia e na ascensão do rei da Pérsia, Ciro, Israel deveria ver a mão de Deus no trabalho e assim tornar-se seu servo, dizendo às nações quem ele é. Mas, no final do julgamento, capítulo 48, descobrimos que Israel ainda é tão rebelde e duro quanto seus ancestrais. E assim, Deus os desqualifica como seus servos. Mas Deus ainda está em uma missão para abençoar as nações. E assim, o profeta diz que Deus vai fazer uma coisa nova para resolver esse problema, que passa para a próxima sessão, de 49 a 55. Somos apresentados a uma figura que se chama servo de Deus, que vai cumprir a missão de Deus e fazer o que Israel não conseguiu fazer. Deus dá a esse servo o título de Israel e envia essa pessoa em uma missão para, em primeiro lugar, restaurar o povo de Israel de volta ao seu Deus e, em segundo, tornar-se a luz de Deus para as nações. E nos é dito que esse servo é capacitado pelo Espírito de Deus para anunciar boas novas e trazer o reino de Deus sobre todas as nações. Soa como o rei messiânico dos capítulos 9 e 11. Mas então aprendemos a maneira surpreendente de como o servo trará o reino de Deus. Ele será rejeitado e espancado e finalmente morto pelo seu próprio povo. Na realidade, como ele está sendo acusado e condenado à morte, ele está morrendo em nome do pecado de seu próprio povo. O profeta diz que a morte do servo é um sacrifício de expiação pelo mal e rebelião do povo. E depois da sua morte, de repente, o servo está vivo novamente. E ouvimos que, por sua morte, ele forneceu um meio de tornar as pessoas justas, isto é, colocá-las em um relacionamento certo com Deus. E assim essa sessão conclui descrevendo duas maneiras pelas quais as pessoas podem responder ao servo. Alguns responderão com humildade e abandonarão seus pecados e aceitarão o que o servo de Deus fez em favor deles. Essas pessoas são chamadas de servos e também de semente. Lembre-se da semente sagrada do capítulo 6. Estes são os que experimentarão a bênção do reino messiânico. Mas há outros que são chamados simplesmente de ímpios.
Eles rejeitam tanto o servo quanto os seus servos, o que nos leva à seção final do livro, 56 a 66, onde os servos herdam o reino de Deus. Esses capítulos são lindamente projetados como uma simetria que reúne todos os temas do livro. No centro estão 3 belos poemas que descrevem como o servo, com poderes espirituais, está anunciando as boas novas do reino de Deus para os pobres. E ele reafirma todas as promessas de esperança do início do livro. A Nova Jerusalém, habitada pelos servos de Deus, será o lugar de onde a justiça, a misericórdia e a bênção de Deus fluem para todas as nações do mundo. E, à volta desses poemas, estão 2 longas orações de arrependimento, em que os servos confessam o pecado de Israel e lamentam todo o mal que vem no mundo ao seu redor. E assim, eles pedem a Deus para perdoá-los, e que ele traga o seu reino aqui na terra como no céu. Agora, de cada lado dessas orações, há coleções de mais poemas que contrastam o destino dos servos com o dos ímpios que os perseguem. Deus diz que ele trará justiça a todos os que poluem o seu mundo bom com o seu mau egoísmo e idolatria, e que ele vai removê-los de sua cidade para sempre. Mas os servos, aqueles que são humildes diante de Deus e que se arrependem e dominam seu mal, são perdoados. E eles herdarão a Nova Jerusalém, que descobrimos ser uma imagem para uma criação inteiramente renovada, onde a morte e o sofrimento se foram para sempre. E isso nos leva ao quadro mais extenso dessa parte do livro. Nesse mundo renovado do reino de Deus, as pessoas de todas as nações são convidadas a se juntar aos servos da família da aliança de Deus, para que todos possam conhecer o seu Criador e Redentor. E assim, o livro de Isaías termina com uma visão muito grandiosa do cumprimento de todas as promessas da aliança de Deus. Através do rei servo sofredor, Deus cria uma família da aliança de todas as nações que estão aguardando a esperança da justiça de Deus para trazer uma criação renovada, onde o reino de Deus finalmente existe, tanto aqui na terra como no céu. E essa é a esperança muito poderosa do livro de Isaías.